Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Como está o domingo de vocês? Como é que foi esse domingo maravilhoso? Curtindo bastante a família? Tudo bom? Meu domingo foi maravilhoso. Passeei, andei com meu filho, com a minha esposa, meus outros 2 filhos estão viajando. Então nós tivemos um domingo um pouco diferente, porque geralmente a gente passa o domingo em 5. Hoje nós passamos o domingo em 3. Isso é muito raro de acontecer. Que bom, gente. Eu fico muito feliz por essa oportunidade hoje de estar aqui com vocês, repartindo, compartilhando. Não, pronto. Quero lembrar a todos vocês que nós estaremos frequentemente, dentro do projeto Neurosaber, fazendo essas lives, como fazendo parte de um processo de compartilhamento de ideias, compartilhamento de conteúdos, abordagem de assuntos que estejam aí, não só na mídia, mas que dentro do nosso contexto são temas da neurociência e da neurologia que afetam o cotidiano de vocês, afetam a vida dos seus filhos, afetam a vida dos seus alunos, dos seus pacientes do consultório médico ou dos pacientes do seu consultório psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico. Assuntos dentro da área de comportamento, desenvolvimento, neurociência, neurologia, aprendizagem, seja ele aprendizagem escolar ou aprendizagem em casa e nos mais diversos contextos. Eu acho muito importante, dentro desse processo da live, dentro do projeto Neurosaber, que vocês estejam sempre curtindo a nossa página. Vai lá, curtam, porque assim vocês podem estar recebendo notificações para participar da nossa live, assim como também ficar por dentro de todas as atividades do projeto Neurosaber, sejam eles cursos, ou treinamentos, ou aperfeiçoamentos, ou eventualmente quaisquer tipo de assunto que a gente pode levantar. Como vocês andaram entrando em contato com a gente recentemente e sabendo, eu estive recentemente em 2 municípios de Santa Catarina, né, fazendo palestras, e nós vamos obviamente estar sempre trazendo os assuntos que são colocados nessas palestras também para essas lives, né? Essas palestras não servem só para levar meu conhecimento lá e as pessoas terem esse conhecimento, mas também eu posso pescar assuntos que sejam importantes, que são colocados, perguntas, e trazer aqui para a live. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, Agnes, boa noite, pessoal, vamos lá, vamos botar o nome de vocês. Que bom, isso mesmo. Quem que tá aí? Nesse domingo à noite, trabalhando, estudando, que ver Fantástico, que nada. Vocês querem ver Fantástico? Fantástico não dá depressão, gente. Fantástico não dá, não. Não é uma boa forma de começar a segunda-feira, né? Uma semana. Pessoal, a gente tem 16 pessoas, daqui a pouco vão ter mais pessoas. Vamos lá, pessoal, de onde vocês são, o que vocês fazem? Coloquem aí pra gente nos comentários pra gente saber de onde vocês são. A Débora que já é nossa aluna. Que bom, Débora! Seja bem-vinda. Eu acho muito importante mesmo colocar de onde vocês são, o que vocês fazem. É importante até pra gente poder estar conversando de uma forma mais frequente. Bom, quem não me conhece, eu sou Luciana, sou esposa do Clay, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Eu sou o Dr. Clay Brits, muitos de vocês já me conhecem, eu sou neurologista infantil. E a gente já vem fazendo esse trabalho há muito tempo dentro do projeto e tentando criar mais um vínculo aí com vocês. Olha a Viviane Fatel de Londrina, pertinho aqui da gente, da nossa região. Seja bem-vinda com a gente aqui também. E tem mais gente aí. Vão marcando os amigos de vocês que vocês acham legais aí, os professores das escolas. Psicopedagogos que vocês conhecem, isso, pessoas que trabalham com crianças, adolescentes, amigos, parentes de vocês que de repente têm também crianças
que precisam de apoio dentro dessa área, ou que tenham interesse. Ó, o Eric, olá, Dr. Clay, lembra de mim, Eric? Ô, Eric, tudo bem? Prazer em vê-lo aí com a gente. Que bom que você está aqui. Olha que gostoso ver pacientes, né, também participando. Isso é interessante, né? Pacientes que eu já vi ou que eu acompanho, estando aqui junto comigo, participando. Quantas vezes a gente gostaria de ter essa conversa aqui, ó, fora do horário e numa situação totalmente diferente do ambiente do consultório, né? Que é um ambiente, às vezes, difícil para conversar, não é só. Aqui vocês estão mais à vontade, tá vendo olho no olho, e de repente a gente levanta assuntos aqui que serão muito interessantes para vocês. Olha a Agnes, que é de Maceió, Alagoas, que gostoso, Angélica dos Estados Unidos, longe daqui, mas tão perto, próximo da gente. Sim. Fico muito feliz. Olha que legal, já temos mais de 20 pessoas já aqui na nossa live. Façam mesmo, curtam, compartilhem, chamem quem vocês conheçam dentro da rede de conectividade de vocês. Tragam a Elisane Lívia Costa, que quer muito saber sobre transtorno positivo desafiador. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Olha, hoje nós vamos falar sobre TDAH e família. Mas a gente vai fazer a próxima a gente pode fazer de transtorno positivo desafiador. Pronto, já está dado a dica. Então, né? A Elisane já nos deu a dica. Na próxima a gente vai falar de transtorno positivo desafiador. Mas hoje eu acho que é um tema muito interessante falar sobre TDAH e família. Olha, Ana Paula, que é de Maravilha, no oeste de Santa Catarina, deve ser perto de Chapecó. Eu estive em Chapecó, Xanxerê, anteontem, e a semana passada estive em Caçador, Santa Catarina. Eu ando muito andando por aí, viu, Ana Paula? Eu ando muito, levando muito conhecimento às minhas palestras aí em Santa Catarina. Pessoal, gosto muito. E qual a profissão de vocês, né? A gente tem muitos pais, a gente queria saber assim... A profissão de vocês tem psicólogos, psicopedagogos, enfim. Situa a gente pra gente poder... Tem médicos, professores, coloquem psicólogos. Aí pra gente saber que profissão que vocês são, se vocês são pais de crianças com algum tipo de dificuldade, distúrbio, se vocês são professores, são psicólogos, fonoaudiólogos, enfim. Escrevam aí nos comentários. Ó, Auriclécio. O Ceará presente. Que bom, isso mesmo, bacana, legal. Muito bem, a Jane, que é do Rio de Janeiro. A Heloísa, minha filha. Oi, Heloísa. Muito bem. Antônica de Arapongas, da nossa cidade, Lu. Legal. Muito bem. Eunice de João Pessoa. Portugal. A Paula Antunes, campeã da Euro. Torci por vocês, hein? Eu torci mesmo. Falei, não, Portugal vai levar essa. E levou mesmo, hein? A Juliana tem um filho com TDAH. A Ana de Jong é uma mãe, né? A Gisele Ramos, que tem uma filha com síndrome de Phelan-McDermott. Que bom, gente. Olha que interessante. A Vangila, que é de Fortaleza. A Betânia de Uberaba. A Débora, que nos acompanha, nossa aluna, que é neuropsicopedagoga de São Paulo. Olha, a Ana é dos Estados Unidos. Muito bom, gente. Morgana, Heloísa, de São Rogério. Heloísa, beijo pra vocês. A nossa filha mandando um beijo pra gente, ó. Um beijo pra você e a Lídia. Juízo aí, hein? Tô de olho, ó. A live fica de olho, hein? Muito bem, gente, muito bem. Luciana, traz a energia que acho que vai acabar já, hein? Dê um aviso aí. Ai, meu Deus, espera que Pega eu vou lá, pegar dá pra pôr aqui rapidinho. Mas tranquilo, gente, olha. Então, que legal, já temos mais de 50 pessoas. Eu acho que tá um público bom pra gente começar a falar sobre o TDAH e a família. Eu acho um tema fundamental. Por quê? Porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que tanto o diagnóstico quanto o tratamento são interdisciplinares. Ou seja, não depende só de uma estratégia de tratamento. Depende de um conjunto de esforços que vai desde a medicação, passa por estratégia psicoeducativa, tanto na escola quanto em casa, passa pelo suporte escolar pedagógico específico direcionado para o transtorno e também, dependendo do caso, essa criança precisa de um suporte psicopedagógico, fonoaudiológico e ou terapêutico ocupacional. Então, quantas estratégias estão envolvidas? Dentro das evidências científicas, a medicação, a psicoterapia e o suporte familiar e escolar é o verdadeiro tripé para o tratamento. Gente, vocês têm contato com alguém com TDAH, algum aluno,
com TDAH, você tem mãe, pai, enfim, professor, psicopedagogo, enfim. É isso que o Clê está falando, é algo muito importante. Porque quando a gente vê a questão familiar, a gente fala que é o tripé de todo o tratamento, né? Sim, todo. E assim, sabendo, todo profissional que lida com crianças com TDAH tem que saber tudo isso que eu estou falando. Não adianta somente ser uma fonoaudióloga e não saber nada de tratamento medicamentoso. Não adianta ser psicóloga e conduzir crianças com TDAH e não saber como conduzir essa criança de forma psicoeducativa na escola e em casa. Não adianta ser pai e mãe e não ter noção de como falar, de como dialogar com essa criança no dia a dia. Então, todos os profissionais, sejam eles médicos ou não médicos, ligados ao TDAH, precisam saber quais são as estratégias psicoeducativas. Precisam conhecer toda a abordagem terapêutica do tratamento. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre família e TDAH. Então, o primeiro ponto importante é que a família, ao saber que seu filho tem TDAH, ela tem que dialogar diretamente com o médico. Ela deve fazer perguntas, ela deve buscar em sites especializados, livros especializados, com fundamentação científica, conhecer o transtorno. O que é o transtorno? Né? Não é só déficit de atenção, não é só hiperatividade, não é só impulsividade. Essa criança também tem problemas em habilidades de função executiva, ela é desorganizada, ela começa as coisas e não termina, deixa tudo para a última hora, não tem noção de prioridade. Essas crianças, elas são extremamente perdidas na hora de definir o que deve ser falado ou não numa situação de conversas, né? É muito importante nesse contexto saber formas do que é o transtorno para saber conduzir. Segundo ponto, os pais precisam assumir o diagnóstico. Eu vejo muitos pais que chegam no consultório e estão sabendo que o filho tem TDAH porque já foi feito o diagnóstico e não assumem, né? Parece que esconde o problema. Porque como o TDAH é um problema que não aparece nos exames, não aparece no exame de sangue, na tomografia, em nada, é um transtorno, um diagnóstico observacional, é clínico, a impressão que se dá é que essa criança não tem nada e a gente deixa para lá, né? E não é bem assim. É muito importante saber que nem toda criança com TDAH é hiperativa. Olha bem, a Viviane aqui coloca muito bem isso. Olha, ressalta, Dr. Clay, a diferença entre TDA, que é o déficit de atenção puro, e o TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Então é importante, porque nem toda criança com TDAH é agitada, inquieta. Crianças com TDA, onde só tem o déficit de atenção, elas são tímidas, introspectivas, têm dificuldades em habilidades sociais, elas são facilmente enganadas, ludibriadas, são imaturas, tomam atitudes imaturas no dia a dia. Então é muito importante separar muito bem. Enquanto a criança com TDAH é hiperativa, além de tudo isso que o TDA tem, ela é inquieta, agitada, impulsiva, ela atrapalha a turma, ela incomoda muito as pessoas. E leva a um tipo de situação onde ela é preterida, ela é colocada numa situação de discriminação, ela acaba sofrendo, inclusive, risos, atitudes pejorativas, sorrisos discriminatórios na escola, tem mais risco de sofrer bullying. Então, há um conjunto de situações que a família tem que estar a par. Ela tem que saber que tudo isso é possível para que ela possa conduzir a criança da melhor forma possível. Um outro ponto muito importante é adequar o ambiente dessa criança para facilitar a sua vida, tanto na escola quanto em casa. Então, o ambiente escolar para uma criança com TDAH precisa ter regras definidas, rotinas de casa devem ser bem colocadas, né? Essa criança precisa estar numa situação onde ela já tem tudo muito bem estruturado para ela poder não ter que depender da memória dela para lembrar cotidianamente das suas rotinas, porque ela esquece, ela não faz, ela pula etapas, ela deixa as coisas para depois, ela vai fazendo tudo de uma tal forma tão desorganizada que ela não cumpre nada direito. E isso faz com que ela sofra mais. Outro ponto importante é que essas crianças, elas automaticamente, elas não conseguem
elas não têm noção de prioridade. Então, às vezes, elas estão fazendo uma coisa que elas gostam muito e naquela hora não é o momento de fazer aquilo. Elas têm que fazer outras coisas e aí o pai interfere, ela já fica nervosa, já fica estressada, né? Tem aqui a Morgana que colocou algo muito importante, e a Liliane também. Primeiro, a Liliane colocou que muitas vezes a criança hiperativa é excluída da escola. E porque a escola não sabe o que fazer com essa criança. Ela não conhece os métodos psicoeducativos. Muitas vezes a escola não se dedica a motivar essa criança para o ambiente. Ela não modifica o método didático-pedagógico dentro da sala de aula, ela não ajuda essa criança a se organizar, ela faz provas longas, cansativas, não dá um suporte direcionado, como se o TDAH não existisse. E um outro ponto também é que a Morgana está colocando aqui que muitas crianças autistas são TDAH também. E é verdade. A associação entre os dois transtornos é muito comum. E aí redobra-se a atenção e os mecanismos de condução dessa criança no cotidiano. Tá bom? Um outro ponto importante, a Layali colocou aqui, né, que no diagnóstico clínico, como que esses sinais e sintomas são considerados patológicos? Layane, quando essa criança tem uma desatenção, uma hiperatividade, uma impulsividade que incomoda a ela mesma, traz prejuízos para ela mesma, leva a prejuízos sociais, afetivos, leva a problemas de relacionamento social com seus amigos ou com sua família, isto já é considerado patológico. Lógico que dentro desse processo existe todo um processo diagnóstico que deve ser seguido, mas que eu não vou colocar aqui nesse momento, que não é o caso. Eu quero direcionar hoje para o que a família tem que fazer com essas crianças. Uma coisa muito comum que eu vejo na relação da escola com a família com TDAH é que muitas escolas às vezes falam que essa criança tem que se virar sozinha para fazer suas tarefas. E não é verdade. Criança com TDAH tem que estar sob supervisão constante para o processo de tarefas escolares. Lembra que ele é desorganizado, ele não prioriza, ele não tem uma sequência, ele se perde, ele vai no que é menos importante dentro daquele estudo, muitas vezes ele precisa de uma orientação. E o pai e a mãe estão exatamente ali naquele momento para fazer isso. Os pais precisam ajudar essa criança a saber qual é o primeiro passo que ela deve tomar na hora que abre a sua bolsa, tira o quê, pega, coloca aqui, coloca o seu material aqui, vamos na matéria que você teve hoje, quais são as tarefas da escola que você teve hoje, quais as matérias que você teve, quais as dúvidas que ficaram e você não tirou ou você nem teve muita noção dessas dúvidas e só agora à noite você está tendo noção de que dúvida você teve durante a aula. Quais as tarefas você deve fazer? A próxima prova vem quando? Vamos estudar um pouquinho já aquela matéria. Organiza o seu material para o dia seguinte. Criança com TDAH não pode organizar tarefa meia hora antes de ir para a escola. Tem que organizar tudo o seu material no dia anterior para já ir com o material organizado para o dia seguinte. É muito importante que o pai... Mesmo os adolescentes, Dr. Clay? Agnes, mesmo os adolescentes, tá? Porque o adolescente que tem TDAH, ele tem a mesma dificuldade, ou até pior, porque ele já tem mais matéria, ele tem mais conteúdo, ele tem mais professores, ele tem mais obrigação que a família já acha que ele tem que fazer. Se é uma criança pequenininha, os pais justificam, ele é pequeno. Mas quando é adolescente, ele é altamente exigido. Então ele tem que automaticamente ter todo esse apoio para não se sentir com baixa autoestima, achar que é pior que os irmãos. É muito comum nessas comparações, né, os irmãos serem considerados mais espertos do que ele, ou ele mesmo começa a ver que ele leva mais bronca, ele fracassa mais, né? Ele é o único que a mãe grita, porque parece que ele deixa para depois, então ele leva mais bronca. Então ele fica também com momentos subjetivos muito negativos. O Cleidmar o Cleidmar Pimenta, que está aqui junto com a gente, ele diz que tem 37 anos e está preocupado porque ele tem os sintomas de TDAH. Então procura um neurologista. Né? Tem neuropediatras que atendem adultos também, como eu, por exemplo, né? Que eu atendo adultos com TDAH, porque faltam profissionais para atender esses pacientes. Se você acha que tem sintomas, procure. Né? Às vezes a gente acha que o TDAH é uma coisa de criança. A gente olha, mas acho que não tem adulto com TDAH. Existem sim, muitos adultos 3% da população adulta tem TDAH.
tá? E a grande maioria começou antes dos 12 anos os sintomas. Já vem sofrendo desde a infância e da adolescência. Pessoal, isso que o Clay está falando, vocês estão achando que é fácil fazer isso? Qual que é a maior dificuldade que vocês veem nessa questão da escola com TDAH? Vocês veem essa questão da falta de conhecimento? Isso é uma das coisas que a gente vê, né? Isso. Dentro dessas dificuldades que a gente vê. Vocês concordam com isso, dessa questão da escola, dessa dificuldade da escola? Eu tomo muito cuidado para falar com a questão da escola, porque eu fui professora, né? E a gente sabe das dificuldades da escola. Sim, também, né? Uma delas também, a escola muitas vezes sublima, ignora o diagnóstico, porque não tem conhecimento, né? Então, será que esse é o maior problema também? É a falta do conhecimento dos professores? Vocês não acham que a estrutura da escola também é uma estrutura muito complicada, porque ela acaba deixando de lado as questões da educação? Vocês não acham isso? Da educação, não, da saúde, né? A escola, ela sublima muito essas coisas de saúde, como se as coisas neurológicas, as coisas biológicas, elas não existissem. Fossem duas coisas separadas, né? Saúde e educação. O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que isso tem a ver? Acho que o problema está nessa junção, da gente poder entender um pouco, a gente que é da educação entender da saúde, e a parte, né, os médicos, os fonoaudiólogos, entender um pouco da educação. Acho que esse casamento seria ótimo, né? Seria o que realmente iria ajudar, né? Sim, essa é uma ideia. Outro ponto também que a gente vê é que muitas vezes a ideia de acessibilidade na escola fica só restrita à deficiência física. E a gente sabe que é muito importante também tomar medidas para melhorar as habilidades cognitivas de algumas crianças, que isso não vai aparecer no físico delas, vai aparecer no comportamento. A Ana Rubia colocou um detalhe aqui muito interessante, que ela acha o SNAP muito superficial, né? Então veja, o SNAP é uma escala que a gente usa como uma orientação para investigar o TDAH dentro do consultório, que pode ser preenchido por pais e por professores. Veja, o SNAP é apenas um norteador, ele não faz diagnóstico, tá? O TDAH é um transtorno em que o diagnóstico tem que ser visto sob vários aspectos, as perguntas devem ser amplas e o SNAP é somente um norteador. Por isso que é muito importante, quem avalia TDAH, ser um especialista e conhecer profundamente o transtorno, tá? A Andrea fez uma coisa importante aqui, Lu, ó. Ela disse que um dos grandes problemas também é que tem 30, 40 alunos dentro da sala de aula. Isso, para quem tem déficit de atenção, é muito ruim. Acho até para quem não tem déficit de atenção. Né? Exato. Isso é antipedagógico. É antipedagógico. Tá? Do ponto de vista neurológico, muita gente dentro de uma sala para ter aula é muito ruim. Outro ponto, tem muitas escolas que têm quadras de vôlei do lado das salas de aula. Isso atrapalha a concentração de qualquer pessoa. Imagine de alguém com déficit de atenção, tá? A Ana Rubia coloca, tem muito neuro que apenas avalia pelo SNAP. Não, tá errado. Não pode usar apenas o SNAP. A gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma outra aula, um outro live só sobre diagnóstico. Podemos falar sobre isso. Tudo bem? Gente, marca os amigos de vocês aí nos comentários, isso, compartilhem nossa live. Tem uma delas que colocaram que tem uma filha de 9 anos que tem TDAH, se pode assistir. Pode, tá? Óbvio. Isso é um ponto importante. Tem pessoas, às vezes na família, que acham que a criança não deve saber o que tem. Não. A criança tem que saber por quê, gente. Porque ela precisa entender o porquê dos seus fracassos. Porque às vezes a criança se acha fracassada como se ela, criança, fosse um fracasso. E não, na realidade o que leva ela ao fracasso é o transtorno. Ela sabendo que tem o transtorno, ela também vai buscar se esforçar. E você vai ter um ponto de apoio para convencê-la a fazer as atividades dela, sabendo que em alguns momentos é a dificuldade que está atrapalhando ela, e não ela própria incompetente para aquela tarefa. Que ela não é só uma dificuldade, ela não é toda dificuldade. Exatamente. Não. Ela tem um transtorno, ela tem um funcionamento diferente, que outras pessoas também têm. Isso é muito importante, Sim. né? Por isso que quando a gente fala de TDAH e família, isso é uma questão muito importante. Também, né, essa informação tem que circular na família. A criança com TDAH, ela não é TDAH. A criança tem TDAH. Mas o que ela faz de bom? E o seu potencial? Aquilo que ela se diferencia positivamente em relação aos irmãos e os demais.
ela faz coisas boas também. Cadê os elogios para as coisas boas? Sim. Então tem que se buscar cada vez mais ressaltar o que ela faz de bom, que é natural dela, da sua personalidade, e ajudar naquilo que ela não dá conta por causa do transtorno. Com isso a gente cria um ponto de equilíbrio, certo, gente? Um outro ponto que a Shirley está colocando aqui, que é o conflito cada vez maior com os números de inclusões e alguma com deficiência múltipla. Nossa. Então, veja, isso é complicado mesmo. Já pensou o professor ter que lidar com toda essa questão dentro de sala? Então, cada vez mais a gente vai ter que ter os educadores preparados em número suficiente e em qualidade suficiente para dar conta de tantas crianças que precisam ser incluídas. E inclusão, gente, não é só estruturar o ambiente, mas o professor deve ter conhecimento suficiente para tomar todas as medidas, instrumentos e ferramentas necessárias. E ter também o apoio da gestão da escola, que muitas vezes, e da família, que muitas vezes deixa o professor a Deus dará nesse processo. Cadê a união da família com o professor? Ok? Isso é muito importante. Um outro ponto também que está colocado aqui, né? A TDAH dá direito a um segundo professor ou é acordo com a escola? Olha, no geral, Ana Rúbia, não. No geral, não precisa ter um segundo professor. Só que assim, o TDAH é um transtorno tão heterogêneo que tem crianças com TDAH que têm levíssimos atrasos de aprendizagem e outras graves atrasos de aprendizagem. Então, aquela que tem grave atraso de aprendizagem, muitas vezes ela vai precisar de um professor de apoio, porque ela está muito atrasada. Ou de uma sala de recursos multifuncional, ou sistematicamente um reforço escolar para os seus atrasos pedagógicos. Mas em muitas situações, onde isso não é possível, às vezes tem que se buscar o apoio de uma psicopedagoga, dando uma atenção individualizada. Tá? A Eunice colocando aqui também que a família precisa conhecer para ajudar. Sim. Não há dúvida. A família precisa saber o que é um déficit de atenção. Aonde a criança não consegue dar conta. Separar o que é erro por dificuldade de erro por sacanagem. Porque tem criança também que utiliza processos relacionados a isso para não fazer nada. Então, precisa ter a família conhecendo bem o filho que tem, sabe separar o joio do trigo. E por isso que tem que ter uma conversa muito aberta com a escola também. Sem dúvida alguma. Sim. Não se deve jogar o transtorno para debaixo do tapete. A gente vê muito isso no consultório. A mãe não quer reconhecer e a escola menos ainda. Então, ou vice-versa. Ou vice-versa. A escola não reconhece muito bem, sim, encaminha, faz tudo certinho. E a família continua duvidando e achando que não é nada, tá? É possível ter TDAH sem déficit de atenção? Não, Paula. Toda criança com TDAH tem déficit de atenção. Mas nem toda e detalhe, nem toda é hiperativa. Mas detalhe, o déficit de atenção é, sem dúvida alguma, dos 3 sinais, o que mais preocupa. O Alisson... Viviane. Obrigado, Viviane. Obrigado. Eu fico muito feliz desse apoio seu aí. E também por estar participando aqui com a gente e esse elogio, que sempre nos deixa muito felizes. Vamos voltar para a aula, gente. Bom, vamos voltar para lá. TDAH e família, hein? TDAH e família. Então, outro ponto muito importante que muitas vezes a família ela é chamada a participar é buscar o tratamento correto dessa criança. Então, veja, não adianta só ter um diálogo com a escola. Os pais devem medicar a criança regularmente, de acordo com a orientação médica. Devem, em muitas situações, procurar um profissional especializado em psicoterapia comportamental para ter uma orientação de como conduzir o filho no dia a dia. E, em muitos casos, você precisa estar levando essa criança para um psicopedagogo, para uma fonoaudióloga para a intervenção. Ai, doutor, é cansativo isso, né? Meu filho não vai ter infância? Não, ele vai. Essas intervenções, gente, se elas forem bem eficazes, feitas de uma forma bem interdisciplinar, com participação integrada dos profissionais, e ter uma família atuante para realmente fazer o que os profissionais dizem, em breve teu filho vai sair dessa rotina. Porque o indivíduo com TDAH ele tem grande potencial. Ele precisa resolver os problemas cognitivos, tanto com a medicação quanto com essas intervenções. E a partir daí, aos poucos, ele vai ganhando autonomia para fazer suas atividades, ele vai conseguindo melhorar sua autoestima, porque as falhas que ele estava tendo, ele vai aos poucos corrigindo e ele próprio vai começando a aprender com os erros que antes ele não conseguia aprender. Outro ponto importante é o diálogo. Como que você conversa com o filho que tem TDAH? Veja, não adianta falar com ele de costa olhando para o lado. Tem que ser, ó, olho no olho.
tá? A voz tem que ser firme. Voz firme não significa gritar com a criança, significa olhar nos olhos e firmemente, seguramente, passar para a criança a ideia de que você está pedindo é para ela fazer naquele momento. Só uma coisa, isso a gente tem nós temos um know-how, não só científico de conhecimento, mas nós temos um filho que tem TDAH. Então nós sabemos como é que é isso. Fala 10 mil vezes, não faz, deixa para a última hora, você fala uma coisa, ele entende outra. Não faz tarefa, tem que ficar em cima. Tem que ficar em cima, tem que fazer muitos trabalhos, ele tem que estar do lado, senão ele não faz. Alguns tipos de material você tem que estudar junto com ele, porque ele não consegue, na complexidade daquele material, para ele não consegue utilizar de uma forma eficaz para memorizar. Então você tem que traduzir. Exercício, porque ele acha que não é importante aquilo, Pula etapas, quer pular, faz tudo pulando. Aliás, isso é típico de criança com TDAH, tá? Ele vai pulando etapas para terminar logo, porque tudo ele faz querendo terminar logo. Lilian, realmente, eles parecem surdos. Você fala, eles parecem que não. Exatamente, Por isso que tem que, conversar olho no olho, firme. E depois pede para ele repetir o que você falou. Isso é muito importante. A Luciana colocou muito bem isso, muito. Né? Peça assim, o que você entendeu mesmo? Fala para mim, o que eu pedi, o que eu acabei de falar para você. Isso. Aí, isso é muito bom, porque ele repete, ele próprio já memoriza mais, e com isso ele se certifica junto a você que ele realmente prestou atenção naquilo que você falou. Tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. Outro ponto é, criança com TDAH, quando ela está fazendo uma coisa que ela gosta, e ela tem que parar de fazer aquilo para fazer uma coisa chata que você está mandando, ela se irrita, ela grita, ela chora, ela emburra, ela demora meia hora para se autorregular do ponto de vista de humor, para se engajar para atividade sem recompensa, aquela atividade sem motivação. A gente chama ela de mal educada. Essa criança fica com fama de grossa, mal educada, que não respeita as pessoas. Então, isso é do transtorno. 50% a 60% das crianças com TDAH tem este traço quando é contrariada num determinado ponto. Então, o que deve ser feito? Primeiro, antecipa a sua ordem. Ela está lá fazendo uma coisa que ela gosta? Beleza. Você já chega para ela e fala assim, daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, você vai parar de fazer isso e vai vir aqui fazer tal coisa. Essa antecipação é o tempo que ela precisa para se autorregular, ficar mais tranquila, se preparar para não ficar explosiva na hora que ela tiver que fazer aquilo. E se certifica que ele ouviu. O que eu falei? Daqui 10 minutos. Isso, porque às vezes ele está lá jogando, por exemplo, você está falando com ele e está jogando. Faz ele parar de jogar, dá pause, né? Para, olha para mim, fala. E o que eu falei mesmo? Pronto, daqui 10 minutos ele vai fazer o que ele tem que fazer, ele se adequa mais. Segundo ponto, se ele estiver estressado, brigando lá com você, dá um tempo para ele, deixa ele respirar, ele se autorregula, daqui a pouco ele fica calminho para fazer o que deve ser feito. Então, o que a gente aprende com isso? Que criança com TDAH tem mais dificuldade de se concentrar na autorregulação de humor que ele tem que ter para cumprir coisas chatas, para ter que parar de fazer o gostoso para fazer o chato, mas é o prioritário. Criança com TDAH não sabe priorizar. Então ele precisa de ajuda também para definir bem o que é isso. O que eu devo fazer como prioridade e devo deixar em segundo plano. Tá bom? Viviane, não fica assustada não, tá? Você tá assustada com o quê? Com o TDAH? Não, fica tranquilo. O Cleia TDAH. Eu tenho TDAH, olha onde eu tô, né? Então a gente tem que dar o apoio necessário. E veja, são muitas informações, mas essa carga de informações que vocês estão recebendo aqui, gente, é algo que você vai aprendendo aos poucos a conduzir e a lidar. O importante é ter o conhecimento. A partir do momento que você sabe conduzir o seu filho, você vai saber conduzir qualquer tipo de criança. E você, enquanto professor e profissional, isso é super importante, porque os pais chegam super angustiados, ansiosos, querendo justamente uma luz que eu faço pro meu filho. E assim, os pais acham que o professor da escola sabe tudo de TDAH, porque ele é professor. Não é verdade? Ele é um formador de opinião. Ele é uma autoridade dentro da área de conhecimento. Então, veja a importância do professor saber como conduzir esse tipo de situação. Né? Saber como lidar com a criança lá também. Né? Na escola é muito importante isso. E o apoio do pai e da mãe é fundamental. Conhecer bem o seu filho ajuda você a orientar o professor na escola de como conduzir o seu filho lá. Isso é muito importante. Tá? Faz com que esse cuidado materno ele se
ele se transmute e vai lá para a escola também. Isso é um tipo de atitude que precisa ser sistematicamente colocado. Sim. Tá bom? Tem uma outra... Teve uma avó que falou assim da questão das férias, eu achei bem interessante, que ela tem o neto com TDAH e o neto vai passar as férias com ela. E o que dicas que daria? Eu acho que a primeira questão é a medicação. Né? Nesse caso, o neto vai lá na casa da avó, vai sair do ambiente dele e tal. Muito bem. Primeiro, a avó deve manter o tratamento medicamentoso. Não deve, em hipótese nenhuma, mudar o tratamento medicamentoso. Porque tem gente que acha que você só dá remédio para ir pra escola. Não, a criança com TDAH, gente, o problema não é só na escola. O problema ocorre em qualquer situação da vida dela. Então, nas férias, a medicação deve ser mantida. Porque a criança, muitas vezes, vem num processo de conquista que, nas férias, pode se frustrar totalmente caso a medicação seja retirada. Segundo, a avó deve seguir mais ou menos a rotina que a mãe e o pai já implementou em casa, para essa criança não se perder e na volta das férias acabar tudo de novo. Tudo tá? Bem que vó costuma enfiar o pé na jaca, né, gente? É verdade. Ela não é? Dá um joinha se as vós costumam a enfiar o pé na jaca. Fala a verdade. Vão para casa da avó, eles aproveitam, assim, não é verdade? É verdade. Mas ao contrário disso, tem vós que são melhores do que os pais para conduzir isso também. Tá vendo? Um monte de gente dando joinha. Eu sei que não é fácil não, vó não é fácil. Mas se a avó for bem orientada pelos pais e houver uma conversa franca, as coisas andam melhor lá, a ponto das férias não atrapalharem o processo que já vem há muito tempo. A Ruth colocou aqui, ó, o TDAH pode ter inteligência acima da média? É a regra, viu, Ruth? Geralmente são muito inteligentes. Eles fracassam porque são desatentos. Ô Neuzinha, vó costuma estragar assim, você tá falando não vem não, tia. Conheço essa história. É uma tia nossa que tá aí, uma comadre. Não vem que não tem não, tá? Eu sei que a senhora é dura na queda, mas com neto... mais ou menos. Não vem Vamos voltar, Bom, esse é um ponto que a Janaina colocou aqui da medicação, né? A criança que tem TDAH precisa de medicamento? Via de regra, sim, tá? 80 a 90% dessas crianças precisam sim, porque elas têm que se concentrar nas atividades do cotidiano, não importa a idade. Geralmente, a medicação só deve ser dada a partir dos 6 anos, mas quanto mais cedo, melhor, tá? Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Se você deixa ela sem remédio durante todo o período da infância, vai dar lá para os 10 anos, ela chega lá na 4ª série com lacuna de conteúdo. Ela chega lá não sabendo ler direito, escrever direito, né? Ela chega lá na frente com dificuldades sociais já adquiridas, então ela chega com medo de encarar processos sociais na fase da adolescência. Então, a medicação e o tratamento do TDAH é fundamental nos primeiros anos de vida. Outro ponto, a medicação, a Ritalina, vamos falar dela, né? A Ritalina não vicia. Em 15 anos medicando essas crianças, o risco de vício é praticamente zero, tá? E não leva a nada grave lá na frente, igual vocês vêm postando por aí. Eu acho que a gente devia fazer uma live só sobre medicação. Vamos deixar fazer uma live só sobre remédio. A gente fala detalhadamente sobre isso. Tudo bem? Então vamos... Tem mais alguma coisa? Eu acho que um outro ponto importante, que a família... Pra gente terminar. Famílias que têm filhos com TDAH. O que eu tenho que ficar de olho nessa criança? Primeiro, como anda a autoestima dela? Geralmente, crianças com TDAH têm baixa autoestima. Geralmente, crianças com TDAH têm um discurso de que eu não sei, que eu sou incompetente, eu sou pior do que os meus irmãos. Pai, mãe, vocês só gritam comigo, só eu fico de castigo, só eu. Então, autoestima baixa. Segundo, elas têm mais risco de se envolver com más companhias. Então os pais têm que ficar atentos para ver com quem anda o meu filho, lá na escola, lá na rua, perto de casa, ou na internet, com quem ele anda se comunicando. Essas crianças são desatentas, então elas caem na lábia de qualquer um que aparece e promete pouca coisa para ela. Ela já vai acompanhando, ela já vai na onda, ela não vê os detalhes, então ela não percebe a maldade, ela é imatura. Outro ponto muito importante, o que essa criança vem sentindo? Como é que ela tem como ela tem reagido às situações do dia a dia? Lembrem-se de duas coisas. Criança com TDAH tem mais risco de suicídio
3 vezes mais comum. Elas costumeiramente começam a pensar que elas não vão dar em nada na vida, então elas começam a ter pensamentos cada vez mais negativos, tem mais risco de desenvolver depressão, mais risco de se envolver com drogas, tem uma chance maior de não conseguir ter amigos o suficiente, ou ter uma roda de amigos, né? Então essa criança pode se sentir sozinha na escola, ninguém gosta de mim. Então é muito importante a família ficar de olho nisso. É uma criança que tem uma tendência maior de ter, por exemplo, dores de cabeça, ter distúrbios alimentares, a obesidade é 3 vezes maior em crianças com TDAH, então tem que ter elas não têm rotina, né? Então come a qualquer hora, come petiscaria, tem uma tendência a comer coisa calórica, não tem muita rotina com alimentos adequados, não tem tempo, vamos dizer, de parar para comer coisas boas, só vai comer coisa que tem muita caloria. Então, elas são muito opositivo, desafiadoras, 40 a 50% das crianças com TDAH são muito teimosas, então você tem que saber conversar, saber conduzir, ao mesmo tempo de forma firme, e devido a esse fato de eles serem muito opositivos, eles podem tomar decisões altamente ruins para si próprios por causa desse padrão opositivo, tá bom? Então, isso é o último alarme que eu queria fazer para vocês. Muito bem, nós estamos vendo aqui também a Ana Flávia falando como lidar ou tratar com adultos. Olha, adulto já é um pouco diferente, porque ele já é autônomo na maioria das vezes, ele já tem a sua própria vida, a sua própria... E é o que é mais difícil de tratar. Os adultos são os mais difíceis. São porque eles não querem saber que eles têm TDAH, eles não reconhecem. Ou começa a tomar o remédio e para. Começa a tomar remédio e para. Não tem a mãe para ficar ali dando remédio, levando para tratamento. As estatísticas mostram que um adulto que começa a tomar remédio, 3 meses depois, 40% deles largam o tratamento. E detalhe, e a gente orienta aí para um psicólogo para fazer um trabalho de terapia comportamental, eles não procuram um psicólogo para isso. Então eles são mais resistentes a tomar medicação, na maioria das vezes porque adulto não se liga nesses problemas, né? Vão atrás de médico só quando as coisas estão muito ruins. Pessoal, vocês gostaram da live de hoje? Se gostaram, coloquem coraçõezinhos, coloquem joinha. Deem sinais de que vocês gostaram, se valeu a pena, se realmente o assunto foi um assunto que tocou a sua vida, tocou o seu cotidiano, se isso realmente trouxe um conhecimento diferenciado para a sua família, para a sua escola, para as pessoas que vivem ao seu redor, para os profissionais. Gostaram mesmo, hein, Luciana? Legal. Gostaram mesmo, olha então, que bom. Nós vamos combinar o seguinte, a gente vai estar sempre fazendo à noite, vamos tentar estar colocando isso sempre. É importante que vocês curtam nossa página, né, a Neurosaber, porque daí vocês vão ser notificados. E acho que terça-feira a gente podia fazer uma de transtorno positivo desafiador. Isso. O que vocês acham? Terça-feira. O que vocês acham de transtorno positivo desafiador? Vamos fazer? Eu gostaria. Vamos lá, vamos fazer uma votação. Votação, transtorno positivo desafiador, vamos lá? A gente faz outro dia, fala sobre medicação e TDAH. Isso, a gente... Vamos usar temas assim bem variados. Sim. E temas que estão tocando mais as pessoas e que estão levando a prejuízos nas pessoas de forma mais frequente. Pessoal, a gente tem o canal no YouTube, tá? Neurosaber, e lá tem várias aulas, tem vários materiais legais. Inclusive tem uma aula de 40 minutos sobre TDAH. Acho que mais. Acho que mais de 40 minutos. Uma aula de 1 hora sobre autismo, né? Vão lá, que vocês tem uma aula de dislexia, tem uma aula de deficiência intelectual. Psicomotricidade que eu dei. Isso, uma aula de psicomotricidade que a Luciana deu. Vão lá no YouTube, no canal Neurosaber e curtam os nossos vídeos. Compartilhem os nossos vídeos. Eles são vídeos de fácil compreensão, linguagem simples, com aplicabilidade prática e que serve para várias e várias pessoas que estão precisando. Então, ó, terça-feira, 9 horas, acho que 9 horas é um horário bom. 9 horas é um horário bom, né, gente? 9 que vocês horas, acham? transtorno positivo desafiador, criança e adolescente. Convidem seus amigos, convidem pessoal, fiquem esperto aí. Nós vamos mandar nos e-mails também, vamos deixar aqui, é que a gente não consegue agendar aqui, né? A live ela é ao vivo mesmo, então a gente só consegue colocar assim. Então aí vocês fiquem à vontade aí para convidar todo mundo e já venham com perguntas, já venham com bastante vontade de aprender, que terça-feira às 9 a gente vai estar falando sobre transtorno positivo desafiador. Ok? Tá joia, gente. Compartilhem, marquem os amigos de vocês para verem esse vídeo. Isso mesmo. Pais, professores, psicólogos, enfim, todo mundo. Eu acho tá importante que esse conhecimento se torne democrático para todos. Tá joia? Tá, um abraço. Até terça-feira. Até. Tchau. Tchau.